Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje é um programa muito especial para mim, que cresci procurando informações sobre ufologia, sobre casos e em especial sobre o caso Varginha. Hoje nós temos a presença do maior pesquisador dos maiores pesquisadores do caso Varginha, aqui hoje reunidos para conversar comigo e com meu grande amigo Jackson Camargo. Salve, salve, PH, salve, Pacatini, salve, Marcão. PH, para mim também é uma honra muito grande, porque na época do caso Varginha eu era um estudante, estudava lá no Colégio Estadual do Paraná, e ia acontecer um congresso de ufologia aqui em Curitiba, o segundo congresso de ufologia que eu ia assistir na vida. E adivinha quem foi dar palestra sobre o caso Varginha nesse congresso? O nosso convidado de hoje, Pacatini. Eu tive a honra de assistir a palestra dele naquele dia. E foi muito legal. E hoje nós vamos conhecer mais detalhes aí desse caso fantástico da ufologia brasileira. Perfeito, eu compartilho com você a minha alegria de estar gravando aqui hoje com esses nossos convidados, que você já disse. Seja muito bem-vindo, Vitório Pacatini. É um prazer te ter aqui com a gente no Acredite Se Quiser. Boa noite, meus caríssimos PH, o Jackson e o parceirão, o Marco Aurélio Leal, grande colega também, grande parceiro, viu? Para mim, uma satisfação muito grande, né? Após todos os anos que já se passaram, onde a nossa pesquisa se manteve ativa e foi acumulando cada vez mais informações, mas a pesquisa de Varginha é considerada o caso ufológico número 1 pelo conjunto de elementos que ela agrega ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer gigantesco, cara, ter você aqui com a gente e completando essa nova era da pesquisa ufológica, aquele que pegou ali a sua pesquisa e continuou ali praticamente do ponto que você parou e trouxe muita coisa nova pra gente, e até com o documentário do Moment of Contact. Marcão, meu grande amigo, seja bem-vindo novamente. Grande PH, grande Vitório Pacatini e grande Jackson Camargo. Agradeço vocês o convite, é uma honra estar aqui, ainda mais, como bem o Jackson falou, né? Vitório Pacatini, na época eu também era criança, vamos dizer assim, no início da pré-adolescência, quando esse caso ocorreu, e eu vi o Pacatini aqui da TV, né, o Birajara, falando sobre o caso, né, aquelas reportagens do Fantástico, é o que marcou para mim na vida, né? Então hoje tá podendo estar aqui com ele, com vocês aí para falar dessa oportunidade de estar junto com o Pacatini é sem palavras. Agradeço a vocês. Não, eu que tenho a agradecer o presente de todos vocês aqui. E hoje, galera, o papo promete. Tanto que essa nossa conversa, ela vai ser em 2 partes, tá ok? Então, ao final dessa conversa, não precisam ficar preocupados. Faltou falar disso. Não, nós vamos falar. E nós vamos começar essa conversa daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. NORAD, Zoológico, Rio Verde, contaminação biológica, seres extraterrestres. Acredite se quiser. In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Call it another Roswell, if you will. That is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade. A população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. 2 seres extraterrestres foram capturados, depois, posteriormente, foram levados para o hospital.
The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark Elixerez, he had captured this creature with his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. this can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta e aí falaram pra mim: fica quieto. Sim, qualquer que ia sofrer uma punição muito severa. This was proof. We pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have. Pois bem, galera, caso Varginha. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o caso Varginha, pelo menos de ouvido, já ouviu alguma história, infelizmente alguma piadinha, que é muito comum no Brasil ter feito piada com esse caso, que pra mim é um dos maiores casos da ufologia. Mas antes da gente entrar no caso Varginha, Pacatini, eu tenho muita curiosidade de saber como que você começou na ufologia, quem era o Vittorio Pacatini antes do caso Varginha? Você sabe que essa pergunta muitas pessoas já me fizeram ao longo da minha trajetória. Eu diria que o interesse já era natural da minha pessoa desde criança. E por acaso, lá na minha família, o meu pai e a minha mãe também gostavam muito do tema de filmes de ficção científica. E por acaso, meu pai comprou o livro do George Adamski, que estava lá na nossa biblioteca. E eu já sabia ler e escrever, e eu já estava lendo o livro do George Adamski, compartilhando com meu pai, com a minha mãe, isso época de criança mesmo. E na sequência, eu tive a oportunidade depois, na época universitária, de conhecer o professor Ulvio Brant Aleixo, lá em Belo Horizonte, né, na universidade, onde ele era professor. Eu tive a oportunidade de, ao conversar lá com colegas lá da universidade, de ser apresentado a ele. O grupo que ele fundou se tornou o grupo mais bem estruturado, com o maior acervo ufológico do Brasil. O grupo se chamava, né, CICOANI, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Ele foi fundado em 1954 e logo ele me convidou para fazer parte do grupo e eu aceitei, e através do CICOANI eu participei de centenas de expedições ao campo, que fazia muita pesquisa ufológica na Serra do Cipó, região de Baldim, Jabuticatubas, Funilândia e etc. E é claro, eu tive a oportunidade de ir conhecendo aos pouquinhos o acervo ufológico, os casos já estudados pelo CICOANI, que a maior parte das gerações futuras, né, eu diria inclusive gerações atuais, não conhecem. Mas são casos que ganharam o mundo, a tal ponto que o professor J.L. Hynek cuidou do projeto Blue Book do governo americano. Ele foi a Belo Horizonte se encontrar com o grupo, com o CICOANI, e passou dias lá para ir conhecendo o acervo, os casos, porque ele estava levantando toda uma estatística, um conjunto de dados, de informações nos Estados Unidos e nos principais locais de ocorrência ufológica no mundo. As pesquisas do CICOANI entraram no projeto Blue Book. Então, só para os senhores terem uma ideia, como o CICOANI, né, foi importante, né, e todo o legado que ele deixou para a pesquisa ufológica, e de tal forma que quando eu cheguei em Varginha para pesquisar, né, o incidente em Varginha, é assim que eu o chamo, é este o título do meu livro, inclusive, eu já cheguei lá em Varginha com uma ampla experiência de expedição de campo, coleta de dados,
entrevista com testemunhas, a insistência, a paciência que se tem que ter, a dificuldade de conseguir conversar com as testemunhas para que elas permitam que nós possamos nos aproximar, coletar informações. Eu tenho comigo, né, que a minha passagem pelo Sicuani foi fundamental. Então, quem era o Vittorio Pacatini, de onde veio o Vittorio Pacatini? Ele veio de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do Sicuani, com muito orgulho, viu, meus queridos? Aí sim, da terrinha, só podia ser de Belo Horizonte, tá vendo? Inclusive, depois nós vamos marcar para você voltar e contar esses casos mais antigos, essas histórias, mas você chegou num ponto interessante, que quando você chegou em Varginha, eu queria saber como que o incidente em Varginha, a partir de agora também só chama assim, como que o incidente em Varginha chegou até você? Qual foi a primeira informação que você teve e o que te motivou a ir lá? O que te fez pensar, poxa, isso aí é um caso ufológico? Muito bem. O que acontece? Um belo dia, em 1996, eu que levantava no final de semana, ia na padaria, pegar o pão de queijo. Na época existia o maior jornal dos mineiros, que se chamava Estado de Minas, e eu tinha uma banca de jornais bem próxima lá do meu apartamento. Então eu peguei meu pão de queijo sagrado, o jornal, fui para casa preparar o meu café da manhã e o jornal em cima da mesa estava lá na primeira página. 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha que as deixou aterrorizadas e que elas nunca viram algo semelhante, que atribuíram aquela criatura a um ser extraterrestre. Na sequência, eu já peguei o telefone, liguei para o professor Uvel, marquei uma reunião lá em casa com o grupo, né, um grupo seleto e muito restrito, poucas pessoas. Eu fui o último a ser aceito no grupo e depois eu assumi a coordenação do grupo. Marcamos uma reunião e nessa reunião, como eles já sabiam que eu tinha uma passagem no sul de Minas, na cidade de Três Corações, que fica do lado de Varginha, 25 quilômetros de distância. Essa passagem lá na minha infância, porque meus pais, né, somos uma família italiana, né, que são médicos, foram para Três Corações cuidar lá de diversas atividades e pesquisas. Nessa época, eu tive a oportunidade, quando criança, de frequentar a escola pré-primária. Eu fiz muitos amigos lá, sabe? Amigos que eu fiz na escola, na vizinhança, né? Os filhos dos amigos do meu pai, como ele disse, meu pai e minha mãe, área médica. Então, conheci muita gente. E o meu grupo Sicuani sabia desta minha passagem lá no sul de Minas. Em 1996, meu pai já era falecido, minha mamãe ainda residia lá em Três Corações e eu ia lá sempre. Sempre estava em contato com ela e ia lá visitar. E tinha um fator muito importante. Lá em Três Corações é onde existe a ESA, a Escola de Sargento das Armas. Então, eu já sabia que se o que foi narrado pelas 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, fosse realmente verdadeiro, eu teria que pesquisar isso mais a fundo. Seria muito difícil uma criatura desta, com características extraterrestres, ter estado lá no sul de Minas sem que alguém da ESA tivesse alguma informação. Haja visto que é um gigantesco batalhão de infantaria de guerra. Então, eu fiz essa reunião com o meu grupo. Na sequência, eu liguei para minha mãe, avisei o que estava acontecendo, que ela ainda não tinha ouvido, a história ainda não tinha chegado aos ouvidos dela, lá em Três Corações, e imediatamente fui para Três Corações. Chegando lá, eu expliquei tudo para ela e já pedi para ela, falei, mãe, vê aí na sua agenda os amigos, os conhecidos aí que a senhora se lembra, militares que estiveram na ESA, quem que ainda está, os filhos que assumiram carreira militar por influência dos pais, as amigas aí. E eu mesmo também peguei o telefone fixo e também fui ligando para os conhecidos, para os amigos de infância e fui literalmente dizendo, olha, estou aqui para investigar isto, eu preciso de ajuda. Inclusive, meus queridos, eu estou devendo favores para os próximos 40, 50 anos, porque eu pedi favor para muita gente. Só vocês me ajudem, que eu preciso levantar essas informações. Então, imagine vocês, eu nem conhecia o Birajara. Eu, claro, sabia, dentro da ufologia, de alguns nomes. Dentre eles, o Claudeir Covo,
o Marco Antônio Petit, né, o Gevaer, editor da revista UFO, e outros. Né? Dentre eles, já tinha ouvido falar ligeiramente em alguma conversa que eu tive lá no meu grupo, no Cicoane, sobre o Birajara, mas eu não o conhecia. Para você ter uma ideia, naquela época existia uma coisa chamada catálogo telefônico, e o catálogo telefônico do sul de Minas, ele abrangia diversos municípios. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei em Três Corações, depois que eu pedi ajuda para diversas pessoas, minha mãe também pediu ajuda, eu fui procurar o Birajara Franco Rodrigues e achei um número fixo da residência dele. Eu liguei para ele lá de Três Corações e marquei uma visita para poder ir ouvir dele o que ele sabe. Me identifiquei, eu sou Vitório Pacatini, do Cicoane, porque ele conhecia o professor Ulvio Brant Aleixo, ele é de uma geração acima da minha, e ele já tinha encontrado com o professor Ulvio em algum evento de ufologia no Brasil. Pacatini, só para mim me situar na sua história, você está me falando então que você começou a ir atrás dos militares antes de escutar as meninas? Isso, eu nem tinha ido em Varginha ainda. Eu primeiro cheguei em Três Corações, Varginha dista 25 quilômetros, numa estrada muito boa. Então, eu não tinha ido a Varginha. Eu não conhecia não só as meninas, mas o próprio Birajara. Não conhecia. Então, fiz uma série de ligações, encontrei com amigos lá em Três Corações, liguei, minha mãe também ligou para muita gente. E depois disso é que eu fui procurar no catálogo telefônico se eu achava o número do Birajara, porque lá em Belo Horizonte, no meu grupo, o professor Ulvio, nenhum deles sabia o telefone de contato do Birajara, porque eu tinha encontrado com o Birajara uma única vez num evento de ufologia já há alguns anos atrás, naquela ocasião. Então eu achei o número do Birajara, liguei, ele atendeu, sabe, lá em Varginha. Liguei lá de Três Corações. E aí me apresentei, eu sou Vitório Pacatini, eu venho de Belo Horizonte, do Cicoane, lembra? Do professor Ulvio Brant Aleixo. Ah, eu lembro, não sabia de você. Falei, pois é, porque eu fui o último a entrar no grupo e eu ainda não tinha tido a oportunidade de ter sido apresentado à comunidade ufológica e ainda não tinha ido em nenhum grande evento e tal, mas estou aqui em Três Corações e eu queria marcar uma visita para que eu pudesse conhecê-lo, a gente trocar uma ideia, porque eu estou aqui também para adentrar aí a investigação e colaborar com o que eu puder. Ele, muito educado, né, muito gentil, falou, ok, vamos marcar para amanhã. Assim foi feito. No dia seguinte, eu fui lá em Varginha para conhecê-lo. Mas um grande acontecimento ocorreu neste dia, mais ao início da noite. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Toca o telefone lá em casa, um grande amigo meu de infância disse para mim, Pacatini, se prepara, porque a onça vai beber água. E eu falei, não brinca comigo. Eu falei, não tô brincando não, eu já tenho um militar que participou de uma das operações de captura e ele concordou, não só da minha solicitação, eu disse que eu sou seu amigo de infância, viu? Ele concordou em falar com você, vai ser hoje à noite. Eu falei, meu Deus do céu. Então, meus queridos, uma cidade muito próxima, muito conhecida do Brasil todo, que é do lado também de Três Corações, 38 quilômetros de Três Corações, se chama São Tomé das Letras. Então, naquele dia que eu cheguei em Três Corações, neste mesmo dia, à noite, uma escuridão danada, né? Iluminação rural era praticamente nenhuma, tudo muito escuro, deserto, isolado. Eu fui parar lá no meio do caminho entre Três Corações e São Tomé das Letras para ter um encontro secreto, onde este meu amigo com outros levariam este militar para conversar comigo. E assim foi feito. E eu fui, encontrei com essa equipe lá, um militar muito amedrontado, com medo danado. Eu pedi para filmar, né? Eu levei até um holofote que eu conectava na bateria do meu carro para poder iluminar e fazer uma filmagem lá no meio do mato, no meio de lugar nenhum. Mas ele, com muito medo, ele não concordou. Aí eu pedi para gravar pelo menos o depoimento dele em áudio. Na época, meus queridos, existia uma coisa que se chamava fita cassete.
ok? Eu tinha um gravadorzinho pequenininho de fita cassete com pilha, porque não existia com bateria recarregável. Isso naquela época nem pensar. Então era com pilha mesmo e tudo, gravadorzinho. E eu gravei 38 minutos deste militar que participou da primeira captura de um dos seres extraterrestres lá no bairro Jardim Andere, antes mesmo das 3 meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, terem avistado a criatura. Naquele mesmo dia 20 de janeiro, elas avistaram em torno das 3:30 da tarde, só que às 10 horas da manhã, uma primeira criatura já havia sido capturada viva pelo Corpo de Bombeiros com o apoio da ESA, que já estava lá na cidade também. Pacatini, mas olha só, antes da gente entrar nessa primeira parte da captura dos bombeiros, eu queria saber de você, do inicinho ali, como que o caso Varginha começou lá. Jackson, você tinha até uma questão interessante aí pra perguntar pro Pacatini. Isso, uma primeira pergunta, né? Qual momento, nesses anos de pesquisa, você ficou sabendo sobre a descida, a queda, o abate de um OVNI ali na região? Foi através dos militares ou eles confirmaram alguma data, alguma coisa assim? E eu vou aproveitar para completar a pergunta do Jackson, o Pacatini. Quem abateu esse OVNI foi realmente os Estados Unidos, através do monitoramento do NORAD que viu a caça, ou não? Então vamos na sequência. Como os senhores estão vendo, e o Marco Aurélio, aí o nosso querido Marcão, ele sabe de tudo. Repare, eu estou contando para os senhores como é que eu adentrei a pesquisa de Varginha. Como os senhores estão vendo, eu já adentrei com o pé direito. Porque a minha suspeita de que, se alguma coisa tivesse acontecido dentro de um contexto extraterrestre lá no sul de Minas, seria muito pouco provável que o maior batalhão de infantaria de todo o sul de Minas, eles têm mais de 5.000 colaboradores lá dentro da ESA, seria muito pouco provável que ninguém lá soubesse de nada. Então, vamos na sequência, eu vou responder o Jackson e você também. Aí, a partir desse primeiro contato militar, no primeiro dia que eu cheguei lá, em Três Corações, eu já entendi que a coisa era muito mais severa e complicada do que eu poderia imaginar num primeiro momento. Então, a partir dessa informação, eu já pedi ajuda para este militar também, para conversar com outros militares, e para estes meus amigos que estavam lá também para conversar com outros. Primeiro dia. Como eu tinha o compromisso com o Birajara no dia seguinte, eu falei, estejam em contato comigo, vamos caminhar dentro dessa pesquisa, eu preciso de mais informações. Sigilo absoluto, podem ficar tranquilos, todo mundo estará protegido, como estão até hoje. Aí os senhores imaginem eu chegar no dia seguinte, lá na casa do Birajara, toquei a campainha, ele atendeu, muito educado, sabe? Pessoa muito capacitada, me convidou para entrar, ficamos lá na sala de visita, eu e ele. E aí eu falei, o Birajara, então estou aqui, muito prazer, sou o Vittorio Pacatini, eu gostaria de ouvi-lo. E o Birajara então me conta o relato das 3 meninas, contou que foi no Corpo de Bombeiros tentar colher alguma informação, tudo foi negado, na cara mais limpa do mundo, foi na Polícia Militar de Varginha, também todo mundo negou, ainda riram lá dele ainda, e negaram tudo. Então ele me disse, Pacatini, então, além disto, eu não tenho mais nada. E eu vendo ele ali pessoalmente na minha frente, percebendo que era uma pessoa que estava até, de certa forma, aflita, porque era isso, o que ele tinha em mãos, senhores, era o que a mídia já tinha divulgado, que 3 meninas haviam avistado uma criatura estranha, que o Corpo de Bombeiros negava tudo e que a Polícia Militar de Varginha negava tudo. Então, vendo ali aquela pessoa na minha frente, no espírito maior da ufologia, imagine os senhores, eu estava com essa fita cassete que eu gravei na noite anterior no bolso da calça jeans. Ele falou isso, e eu olhei para o lado e vi lá em cima de uma mesa uma coisa que existia na época, senhores, que era um equipamento 3 em 1. Ele era vitrola para tocar disco de vinil, tinha rádio AM, FM e o tal do toca-fitas. Eu olhei para o lado, vi o equipamento lá, falei, o Birajara, eu vou te ajudar. Tirei a fita cassete do bolso, pedi para ele colocar lá no tal do toca-fita, ele ficou estupefado. Ele falou, mas Pacatini, o que é isso, Pacatini? Mas minha Nossa Senhora, a coisa é muito grave. Mas em detalhes, o militar contando como é que a primeira criatura foi capturada, que a criatura estava abobada, não ofereceu resistência, confere com a descrição que as meninas, Kátia, Liliane e Valquíria, já tinham passado, estava viva, fazia um zumbido parecido com de uma abelha. Zzz, zzz, zzz.
O Birajara escutando aquilo tudo, o militar narrando 38 minutos em detalhe, aí eles subiram, jogaram a rede, aquela rede que eles usam para capturar animais, cachorro, né? Subiram, porque o bairro Jardim Andere, da parte final do bairro, onde acabava a pavimentação, vinha todo um mato muito alto, 1 metro de altura, e lá embaixo também uma florestinha enorme, e eles capturaram essa criatura, mas ali no meio deste declive. Eles acabaram de subir e o caminhão da ESA, da Escola de Sargento das Armas, já estava estacionado. Eles já tinham bloqueado a rua, o Marcão sabe disso tudo, né? Ele trabalhou muito bem para produzir o documentário Moment of Contact, ele sabe disso. Foi feito um bloqueio lá nas ruas para não deixar ninguém chegar perto. E os militares colocaram essa criatura, a primeira, dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, numa caixa de madeira de aproximadamente 1 metro quadrado, colocaram ela lá embrulhada na rede, cobriram com uma lona e entregaram para os militares da ESA, que colocaram essa caixa dentro do caminhão, um caminhão Mercedes-Benz, aquele modelo que tem uma lona atrás para transportar tropa ou carga, ok? E sumariamente foram embora de Varginha, levando essa criatura, ok? Nós já sabemos quem eram as pessoas do Corpo de Bombeiros que estavam nessa captura e sabemos quem eram as pessoas das Forças Armadas, da ESA, que estavam lá comandando essa operação, puseram a criatura viva e levaram. Então o Birajara ficou estupefado, uma emoção muito forte, falou, nossa, Pacatini, muito obrigado, mas que bom que você pôde vir aqui, já estamos aqui agora adentrando num outro universo, porque agora nós já sabemos que nós temos uma grande pesquisa pela frente, não é mais apenas o comentário muito válido das 3 meninas e a boataria que já corria dentro da cidade. Muitas pessoas viram movimentação de militares, já estavam lá comentando que eles tinham bloqueado as ruas lá para baixo no bairro Jardim Andere e tudo. Então, nós entramos definitivamente na pesquisa de Varginha mais a fundo a partir desse momento. E como eu pedi para outros amigos, e aos poucos o telefone lá em casa foi tocando, outros contatos secretos foram acontecendo, outras informações foram chegando, as informações militares todas eu trouxe para dentro da pesquisa. Inclusive o envolvimento dos militares, no que a gente citou lá, deles terem abatido o OVNI e tudo mais? Muito bem, então, aí no transcorrer da pesquisa, nós fomos tomando contato com outros militares e outras testemunhas civis. E nós descobrimos que alguns dias antes do avistamento das meninas, o casal Eurico e Oralina, que moravam numa propriedade rural pequena, né, uma chácara assim mais robusta, onde tinha um gado lá, eles eram os cuidadores dessa fazendinha, 10 quilômetros antes de Varginha. Esta fazendinha fica próxima, né, da estrada que liga Três Corações a Varginha. Então, se você voltar nessa estrada 10 quilômetros, você chega lá na fazendinha do casal Eurico e Oralina. E o que eles contam? Poucos dias antes do avistamento das 3 meninas, portanto, as meninas avistaram no dia 20 de janeiro, o casal, né, que se recolhia lá até mais cedo para dormir, né, coisa típica do interior de Minas Gerais, a dona Oralina escuta o gado galopando no pastinho, um pasto até bem interessante, na frente da casinha deles. E ela dá uma cutucada no Eurico, o marido dela, e fala, Eurico, acorda, estão roubando o gado. O Eurico falou, nossa senhora, escutou aquele galope desenfreado de gado, falou, eu vou lá fora. A Oralina diz, não vai não que eles podem estar armados. Aí o que eles fizeram? Como o quarto deles, a janela, dá de frente para esse pasto, cerca de 25 metros de distância da janela. Eles abriram uma pequena nesga no meio dessa janela e puseram a carinha lá assim, com a luz do quarto apagada tudo, para ver o que estava acontecendo. E eles avistaram um objeto voador não identificado no formato de um submarino. Ele era cilíndrico, mas tinha uma cúpula na parte de cima que lembra o formato de um submarino, porque o submarino tem também esse compartimento na parte ali de cima dele, por onde sai o periscópio. Por isso que ele associou com um submarino, porque ele era cilíndrico, com essa cúpula em cima. Não tinha janela, nem escotilha nenhuma, e eles notaram que a parte de trás desse submarino, do tamanho de um micro-ônibus,
soltava muita fumaça branca e estava danificado, tinham partes metálicas balançando danificadas. O objeto, para os senhores terem uma ideia, voou a cerca de 5 metros de altura do pasto, a 25 metros de distância da janela do quarto deles, por 40 minutos. É muito tempo, senhores. Avistamento ufológico que a gente tem notícia, quando dura alguns segundos, ou 1 minuto e pouco, 2 minutos, já é muito. Os senhores imaginem este submarino voando sem fazer barulho nenhum, barulho de turbina de avião, barulho de hélice de avião, não tinha barulho, o que nos sugere que ele tinha algum sistema antigravitacional que sustentava esse voo. Mas esse objeto voador não identificado, ele estava danificado, soltando muita fumaça na parte traseira e com partes metálicas balançando. E ele voou por 40 minutos lá na frente, foi indo embora no pastinho, até sumir lá na frente, quando tem uma colina. E o casal Eurico e Oralina ficou lá na janela olhando. Então, nós já tínhamos a informação de que um objeto voador não identificado, danificado, voou lá na frente do casal Eurico e Oralina antes do avistamento das 3 meninas e antes da primeira captura, que aconteceu às 10 horas da manhã. Se vocês pegarem uma trajetória lá dessa fazendinha do casal Eurico e Oralina, se os senhores acrescentarem um trajeto um pouquinho maior, de mais 2 colinas, pasto, colina, vai chegar lá embaixo, nessa florestinha do bairro Jardim Andere, que ainda estava por ser loteado. Era tudo mato. Existe uma linha muito interessante entre a fazendinha do casal Eurico e Oralina para chegar pelo meio rural até lá no bairro Jardim Andere, onde nós entendemos essas criaturas desembarcaram desta nave que estava danificada e já não tinha mais condição de sustentar o voo. Com esta informação, eu voltei aos militares lá da ESA e falei, amigos, agora nós precisamos conversar com a Força Aérea. Nós precisamos ter mais informações porque o objeto foi visto com essas características, estava danificado. E aí, nos contatos militares, nós ficamos sabendo que o próprio Sindacta, através da ESA, dos meus amigos lá de infância, foram atrás da Força Aérea. O próprio Sindacta brasileiro captou, em dias anteriores, objetos voadores não identificados no radar. Então o Sindacta faz uma cobertura de espaço aéreo brasileiro muito grande. E os militares da Força Aérea nos informaram que a Força Aérea Americana, que alertou as Forças Armadas Brasileiras por intermédio, obviamente, da Força Aérea Brasileira, houve uma comunicação, houve uma interação entre estas forças aéreas, onde eles informaram que objetos voadores não identificados já haviam sido detectados pelo NORAD, americano, sistema de vigilância de satélites que já vem desde a época da Guerra Fria com a antiga União Soviética e foi sendo aprimorado cada vez mais, onde eles detectaram que vários objetos voadores não identificados adentraram o nosso planeta. A Força Aérea Americana tentou interceptar estes objetos, sendo que um deles foi atingido ou por um míssil ou por um raio laser de ataque e foi perdendo altitude. O Sindacta brasileiro captou este objeto perdendo altitude, como você sabe, em coordenadas cartesianas, de latitude e longitude. Eles sabiam onde é que esse objeto estava, adentrando o território brasileiro, veio para o lado do estado de Minas Gerais e notoriamente perdendo altitude e indo para o lado do sul de Minas. Qual era a brigada militar mais capacitada para tomar conta dessa operação? Era a ESA. Então, senhores, muito antes do casal Eurico e Oralina ter avistado esta nave, antes das meninas terem tido o encontro com uma das criaturas, os militares já sabiam, eles já estavam alertados, eles já estavam trabalhando em cooperação com os militares americanos que se deslocaram para o Brasil, ok? Eles foram lá para dentro da ESA e, inclusive, na sequência nós vamos explicar isso, eles estiveram também lá em Campinas, no aeroporto de Viracopos, eles pousaram um avião de carga lá para retirar essas criaturas e destroços da nave. Então, senhores, as forças militares
já sabiam que este evento estava acontecendo, prepararam uma operação muito bem planejada e colocaram militares lá na região de Varginha, mas não foi só Varginha, Três Corações, Varginha, Eloy Mendes, que é uma outra cidade próxima de Varginha, pelas coordenadas cartesianas, inclusive com apoio de satélite americano, para encontrar essa nave, como de fato encontraram. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. A gente estava contando o caso aqui e você falou que a nave, ela passou pela fazenda do Eurico da Auralina, mas ela não caiu e as criaturas desembarcaram e a nave provavelmente continuou. Então vamos partir desse ponto. O que aconteceu com as criaturas? Elas foram para onde e onde está essa nave? Onde ela caiu? Muito bem. Então, é muito importante, né, todos terem a consciência de que nós que estamos pesquisando o incidente em Varginha, e estou incluindo o nosso querido parceirão, o Marco Aurélio, o Marcão, o João Marcelo, é importante dizer, nós temos um conjunto de informações muito grande, mas nós não sabemos exatamente tudo. E nenhuma pesquisa ufológica que você for olhar no mundo, o caso Roswell, qualquer outro, você vai perceber que conseguir tirar informações de um assunto que é tão restrito, que é tão abafado, é muito difícil, praticamente impossível você ter 100% das informações. Mas nós temos um grande número de dados, de informações. O que acontece? Essas criaturas, muito provavelmente percebendo que a nave não ia mais conseguir neste evento, ok? Porque várias naves foram avistadas lá no sul de Minas. Nós tivemos vários outros eventos. O sul de Minas durante várias semanas, antes do episódio principal lá em Varginha e depois do episódio principal, várias naves foram avistadas. Então, nós estamos falando deste evento. Então, muito provavelmente, quem comandava essas naves, esta principalmente que estava lá danificada e não estava mais conseguindo sustentar o voo, numa comunicação lá com essas criaturas, comandou para que essas criaturas então deixassem a nave. E assim elas fizeram. E aonde que elas desembarcaram? Ali na região próxima a essa mata toda do Jardim Andere, porque enquanto essa nave estava voando na frente da casinha lá da fazendinha do casal Eurico e Auralina, ela ainda estava voando a cerca de 5 metros de altura do pasto. Ô, Pacatini, olha só, essa história que você me contou agora, ela faz muito mais sentido pra mim depois que eu assisti o documentário do Marcão, Moment of Contact. Por quê? Lá a gente tem um relato do Carlos de Souza que ele explica o local da queda e que ele chegou lá e viu. Mas eu ficava naquela e as criaturas. Pra mim, essa explicação sua faz todo sentido. A nave, ela pairou ali, as criaturas desceram, a nave tentou continuar e caiu ali onde o Carlos falou. Exatamente por isso que explica que ele não viu as criaturas lá e só viu os destroços. Sim. E mais ainda, e mais. Isso explica por que depois tiveram vários avistamentos na cidade de naves sobrevoando, inclusive com relatos de fachos de luz localizados como se fosse um helicóptero de busca, sobrevoando a cidade. Eles estavam atrás das criaturas, foram orientadas tipo assim, desçam aqui que a gente tá com problema, a gente vai mandar uma outra nave buscar vocês. Pois é, então, como você bem disse, o Marcão, coprodutor lá do Moment of Contact, o melhor documentário internacional já feito até hoje sobre o incidente em Varginha. Então, exatamente isso. Uma das coisas que chama a atenção nas criaturas, meus queridos, é que se você olhar para elas, é muito difícil você dizer que elas são a inteligência maior que construiu essas naves, inclusive essa que foi perdendo altitude, que foi avistada pelo casal Eurico e Auralina, né, avistada por outras testemunhas. Você dizer que eles são os cientistas, que eles são os engenheiros, não sugerem isso. São criaturas muito rudes, não tinha nenhum tipo de vestimento, não tinha uma calça, camisa, um uniforme, um macacão, um sapato, não tinha nenhum equipamento consigo, nenhuma ferramenta. Então, essas criaturas percebendo, ou quem comandava essas criaturas, porque no meu entendimento maior da pesquisa, isso eu conversei amplamente com Stanton Friedman, o principal investigador do
do caso Roswell, como também com outros diversos pesquisadores. Viu que não adianta nem eu ficar citando o nome aqui, porque muita gente nem vai conhecer. Mas nomes muito grandes dentro da ufologia mundial. Inclusive o Dr. John Mack, da Universidade de Harvard, que esteve lá em Varginha conosco. Essas criaturas sugerem ser robôs biológicos, porque é muito difícil você associar a elas uma capacidade científica de engenharia de construir e controlar naves que vieram de outro sistema solar, outra galáxia. Eu te diria, não sugerem. Então, essas criaturas, de repente, se viram numa situação difícil, o que elas tinham que fazer? Se retirar dessa nave, sumir lá no meio do mato, dentro do que fosse possível, e aguardar o resgate. Nós entendemos que o resgate veio. Isso está mais do que consubstanciado dentro da pesquisa, porque diversas naves foram avistadas lá dentro de Varginha e na região circunvizinha. Estavam literalmente procurando os seus companheiros, mas não tiveram êxito, porque os militares agiram muito rapidamente e conseguiram capturar essas criaturas antes delas terem sido resgatadas. Olha, essa história toda, ela é simplesmente fantástica, mas aí começam os pontos que eu acho que dão mais credibilidade para a história, que são as contradições. Foi dito que os bombeiros pegaram a criatura na parte da manhã e eles levaram essa criatura para o hospital regional, lá eles não receberam a criatura e essa criatura foi para o zoológico. Isso confere? Não, veja bem, a primeira criatura capturada pelo Corpo de Bombeiros no dia 20 de janeiro às 10 horas da manhã foi entregue para os militares da ESA. E ele já foi direto para a escola militar? E foi embora para Três Corações. A segunda criatura capturada pelo Marco Eli Xerezi é que teve a passagem, né? Ela ainda estava viva, ela teve uma passagem no hospital regional, onde eles não quiseram ficar com a criatura, e eles transportaram essa criatura para o Hospital Humanitas. Foi lá do Hospital Humanitas que depois um comboio militar retirou essa criatura de lá e ela já saiu de lá morta. Esta é a criatura que as 3 meninas avistaram no dia 20 de janeiro às 3h30 da tarde, que foi capturada pelo Marco Eli Xerezi naquele mesmo dia, mas no início da noite, depois da tempestade fortíssima que caiu em Varginha, quando ele saiu para patrulhar junto com o cabo Eric Lopes lá no bairro Jardim Andere. E aí, nós chegamos num outro ponto muito importante, porque alguns dias depois, o zoológico de Varginha tem um pequeno quiosque que eles alugavam para pequenas também confraternizações familiares, porque aí eles arrecadavam também algum dinheiro para ajudar lá no zoológico. Um zoológico muito bem cuidado. Estava lá uma família fazendo uma pequena confraternização, o zoológico todo escuro de noite, muita lâmpada queimada em função de variação de tensão, e também muitas partes ficavam propositalmente apagadas para os animais poderem dormir. E esse quiosque, num ponto mais isolado lá dentro do zoológico, a dona Terezinha Klepf, naquela época uma senhora com mais de 60 anos, que gostava de pitar o seu cigarrinho, para não incomodar a família, ela foi ali para a varandinha, onde ela puxou uma cadeira para ela fumar um cigarrinho, né? Depois ela voltaria lá para dentro, lá para o bolo, para o Guaraná. Quando ela puxou a cadeira e se sentou, a 7 metros de distância dela, tinha uma outra criatura semelhante à que as meninas já haviam avistado, com aquela mesma descrição, porém com um capacete dourado na cabeça, um capacete até meio fino. Não era um capacete muito robusto, não. Essa criatura, com aquela mesma descrição, estava apoiada na grade, porque o quiosque tem uma espécie de um guardrail, uma gradezinha de proteção, para as pessoas não tropeçarem ali, não cair ali para baixo no jardim. A criatura estava do lado de fora dessa grade, apoiada, com as 2 mãos na grade, em pé, olhando para Dona Terezinha Klepf. Dona Terezinha quase teve um infarto, ela ficou muda, ela não mexia. Você imagina uma senhora de mais de 60 anos, né? Ela sentou na cadeira, olhou para frente, a criatura, 7 metros de distância, por quase 5 minutos, ficou olhando para ela. A Dona Terezinha ainda descreve, além do capacete, os olhos vermelhos, no mineirês dela, olhos esbugalhados, parecendo de um sapo, de um réptil, de onde emanava alguma luminescência, aqueles olhos vermelhos, e emanava alguma luminescência desses olhos por quase 5 minutos. Então, senhores, a Dona Terezinha Klepf avistou esta criatura
por mais tempo do que as 3 meninas avistaram a criatura que primeiramente foi avistado por elas. Aí, o que acontece? Muita gente perguntaria, mas o que essa criatura foi fazer lá dentro do zoológico de Varginha? No nosso entendimento maior, dentro do âmbito da pesquisa, essa criatura estava lá numa operação de resgate que já estava em curso. Provavelmente, a inteligência maior que comandava essas criaturas deduziu, né? Seja lá quem for essa inteligência maior, que os seres humanos guardam animais diferentes, exóticos, dentro de grades, de jaulas, de cercados, num local muito específico. Esse local nós chamamos de zoológico. Provavelmente, já sabendo disso, eles plantaram uma outra criatura, se é que essa criatura estava sozinha lá dentro do zoológico, se não tinha outros colegas lá também, vasculhando lá dentro do zoológico, tentando encontrar os seus companheiros. Possivelmente poderiam ter sido capturados e estar presos lá em alguma jaula, só que não estavam. Então, uma operação de resgate foi estabelecida, vários UFOs, vários objetos voadores não identificados, foram avistados nos céus de Varginha e das cidades circunvizinhas, e ainda mais, uma criatura estava lá dentro do zoológico, olhando para a cara da dona Terezinha Klepp. Você imagina o susto dela quando ela conseguiu criar forças, né, e sair da cadeira, voltar lá para dentro, chamar o marido, a família, acaba com tudo, vamos embora, e só na casa dela que ela foi contar para o marido e para a família que ela tinha avistado o demônio. Tamanho susto que ela levou. Mas olha só, o incidente Varginha, ele ocorreu ali entre 20 e 22 de janeiro. Esse avistamento da dona Terezinha foi no dia 21 de abril. Sim, para você ver como uma operação ainda estava em curso. Várias semanas depois, a dona Terezinha, que nunca tinha encontrado com as meninas, nunca tinha conversado com elas, o que nós então deduzimos é que havia uma operação em curso. Não só eles estavam sobrevoando, mapeando lá o sul de Minas de alguma forma, interessados em alguma coisa, pode ser no ser humano, espécimes vegetais, minerais, micróbios. Alguma operação ainda estava em curso, inclusive uma operação de resgate, tentando localizar estes companheiros que desembarcaram dessa nave. Então, a pesquisa de Varginha, ela tem este entendimento. A nave que tocou o solo lá no sul de Minas, provavelmente não estava com esta programação. Ela foi atingida e, de repente, esses seres extraterrestres entenderam que o melhor era sair da nave antes que ela caísse e se espatifasse, que eles seriam atingidos por essa queda maior e seriam alvos fáceis. Então, enquanto eles ainda estavam vivos, eles saíram e foram passando as dificuldades de estarem no meio ambiente do planeta Terra, com a temperatura, com a pressão atmosférica e durante o dia raios ultravioleta, raios infravermelhos. Isso tudo foi enfraquecendo essas criaturas. Tanto é que quando elas foram capturadas, elas não ofereceram resistência, estavam muito fragilizadas. E as próprias meninas disseram, Kátia, Liliane e Valquíria, porque a criatura olhou bem nos olhos delas. A sensação que elas tiveram é que a criatura estava sofrendo, estava assim, passando mal, muito fragilizada. Então, nós não temos dúvida, houve uma operação de resgate ampla, mas os militares muito competentes, numa verdadeira operação de defesa, localizaram essas criaturas e tiraram essas criaturas imediatamente lá do sul de Minas. Essa história do zoológico, eu acho ela muito legal e ela acrescenta demais na história com o relato da dona Terezinha. Marcão, essa é uma pergunta agora, assim, a nível de fã e de adorador do caso da ufologia. Por que essa parte do zoológico ela não entrou no Moment of Contact? Legal, PH. Então, na verdade, ela entrou sim no Moment of Contact, só que está nos vídeos extras, que não entrou na grade total, que foi de 1h47, né? A gente tinha no máximo 1h47 para estar entregando o corte final. Isso, todas as informações, então teve várias coisas que não entrou, inclusive no final você tem ali brevemente algumas entrevistas bem breve que daria ali muitas informações bem mais interessantes, né, no final, onde a gente gravou com o tenente do Exército que comenta sobre Campinas, né, o Carlos Liberi, teve também o cardiologista
o José Marco, que confirma a questão da nefrologia, né, do Fernando Eugênio, nefrologia que teria avistado, né, esse ser estranho no hospital regional, que teria confidencializado a ele na época. E eu gostaria de comentar uma coisa interessante, né, desse fato do zoológico ser no dia 21 de abril de 96. A gente recentemente estava lá no sul de Minas, né, de última hora, e a gente conseguiu, a gente já tinha uma das pessoas que era uma testemunha ocular lá do hospital regional, ele era um funcionário que trabalhava na época, só que quando a gente localizou ele em 2019, 2018, né, ele inicialmente conversou com ele por telefone, e ele não queria gravar de jeito nenhum. A princípio ele marcou com a gente, mas aí no dia posterior ele desmarcou, porque achou que não era para ele comentar ainda. E agora, nessa última vez que nós fomos na casa dele novamente, já tinha passado um tempo, e ele falou, olha, agora eu tô aposentado, ainda bem que vocês vieram, eu vou comentar. Então esse material tá pra gente soltar aí nos próximos dias também, esse depoimento em áudio que ele deu, do que ele viu lá em janeiro de 96, da atividade militar, do Corpo de Bombeiros no hospital regional. E ele comenta que parece que foi visto uma gaiola no terceiro dia que ele estava de trabalho, e porque assim, ele teria entrado a trabalhar no dia 21 de janeiro, né, no domingo, por volta das 19 horas, e ele entrava às 19 horas e saía, né, a parte da manhã, às 7 da manhã. Então ele folgava, né, um dia sim e trabalhava um dia sim, um dia não. E daí o que acontece? Ele comenta de um fato que me chamou, além de ele comentar dessas atividades que teve dos militares estranhas, atípicas lá no hospital regional, que ele foi entrar pelo local onde ele sempre entrava, né, no dia 21, e diz que os militares não deixaram ele entrar, passar ali, porque era mais ou menos ali pela parte da radiologia, da maternidade, mandaram ele entrar por baixo. Ele entrou, achou tudo muito estranho, ficou sabendo que estava isolado a área ali entre a radiologia e a maternidade, ficou durante 3 dias isolado, né? E ele comenta também quando ele viu quando o Corpo de Bombeiros teria retirado uma gaiola com um lençol timbrado com o nome do hospital regional em cima, em azul, e teria colocado no caminhão do Corpo de Bombeiros, dali saído. Só que ele não se lembra direito, assim, exatamente as datas ali, de um outro avistamento que ele teve, que teria sido já no período do frio, que ele comenta que estava muito frio, percebe-se que foi lá por abril ou maio ainda, que ele comenta que era 3 horas da manhã, né, ele ficava de madrugada. Ele até comentou que estava tão frio que ele esquentava, aquecia as mãos dele naqueles computadores antigos que tinha aqueles monitores grandes, né? Aí atrás do monitor não ficava quente, né? Ele falava que ele colocava as mãos ali para esquentar, de tão frio que ele se lembrava dessa noite. Quando foi 3:30 da manhã, ele saiu ali fora na frente do hospital regional para fumar um paeirinho, um cigarrinho, e daí ele fala que ele começou a fumar o cigarro e daí de repente ele se deparou com um objeto. Ele falou assim que era um aparelho voador, né? Ele falou assim, era uma nave mesmo, que ele conseguiu ver estruturas de janelas, e diz que saiu uma cor alaranjada de dentro do objeto. Ele falou assim que como estava muito frio, tinha assim não tinha praticamente circulação de carro na rua, né, em 3:30 da manhã, e quando ele olhou aquilo, ele não acreditou no que ele viu. Esse objeto estava pairado em cima do hospital regional ali. Ele escorreu para dentro, chamou mais 2 funcionárias que na época estavam lá, e segundo ele nos disse que elas estão trabalhando lá ainda, até nos deu o nome para falar, olha, podem falar com elas que elas vão confirmar, vocês verem que eu não estou mentindo. Eu fui correndo, chamei elas saíram do hospital, olharam, viram. Na hora que elas viram esse aparelho, né, essa nave, elas se desesperaram, gritaram, voltaram lá para um setor que agora não vou me recordar o nome, tá na gravação, e se trancaram e saíram só às 7 horas da manhã. E diz que nesse meio tempo de ele entrar lá, chamar as meninas voltarem, esse objeto ainda estava pairado, ele conseguiu ver a estrutura mesmo de janelas, só que não conseguiu ver silhueta nenhuma, só uma luz alaranjada que saía, e o objeto não emitia nenhum barulho. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, como a EPTV, a Rede Globo na época, era quase ali do lado do hospital regional, tem o banco hoje que é o Santander, que fica quase vizinho ali, naquela época era o EPTV. Diz que ele ligou na plantão de madrugada do pessoal e falou, olha, vocês têm que vir agora aqui, porque tem um objeto, uma nave aqui parada em cima do hospital regional. Daí o pessoal
né, meio naquela correria. Aí mandou um rapaz primeiro, que era um rapaz da luz, né, que fazer a iluminação da equipe. Ele chegou no hospital regional, como estava tudo apagado, ele comenta que esse rapaz da EPTV pediu uma tomada para ele. Ele falou, olha, então pode colocar nessa tomada aqui. Puxou uma extensão e aí ligou tipo um holofote grande de luz. E esse holofote ele teria apontado para esse objeto e estava tudo escuro embaixo. Quando ele apontou para o objeto disse que saiu numa disparada muito rápida, eles não conseguiram descrever. E aí, logo depois, assim, tipo 5 minutos depois, o repórter chegou junto com a câmera, e aí falou, mas cadê a nave? Cadê que vocês ligaram? Ele falou assim, não, daí contou, olha, o rapaz aqui puxou a extensão à luz, apontou, o negócio foi embora. Daí disse que o repórter, né, o pessoal, disse que xingou, assim, brigou com o cara muito, porque ele não deveria ter feito isso, que era muito melhor ele ter chegado. Então esse próprio funcionário, né, ele comenta, até ele falou, se vocês quiserem lá procurar esse pessoal da época da rede da EPTV, vocês vão ver que eu não tô mentindo, e vocês podem procurar essas duas moças que estavam lá. E aí ele comenta que como tava tão escuro, ia pegar perfeito, diz que eles perderam uma imagem aí, uma das maiores assim que teria até hoje, né, segundo ele. E o que mais interessante que nos chama a atenção, como o próprio Pacatini estava comentando, essa atividade de luz, né, de aparelhos que estavam circundando a cidade, e esse próprio funcionário, ele remeteu na mente dele no momento que aquela nave, ele chama de nave, que ele viu as janelas e tudo, ele falou que estava ali porque ele achou que estava atrás do ser, que poderia ainda estar lá, mas isso teria sido final de abril ou maio, porque já estava bem frio, né? Então você vê que se estendeu esses avistamentos aí, como se tivessem esses objetos procurando pelos seus entes queridos ali. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Ô Marcão, isso aí que você falou, cara, faz muito sentido pra mim, porque o Jackson vai até entender o que eu tô falando. A gente já comentou aqui no programa que muitas vezes a gente pega uma informação e a gente vai procurar depois a origem dessa informação pra comentar com alguém, tudo, a gente não acha a fonte. Pois bem, eu quero saber de você e do Pacatini se isso que eu vou falar agora vocês têm algum conhecimento. Chegou até mim uma notícia que em 18 de maio de 96, o Exército fez uma operação no Rio Verde, ali em Varginha, e eles estavam fazendo uma espécie de arrasto ali dentro do rio com uma rede, tá? Procurando alguma coisa. Testemunhas falam que nesse dia eles pegaram 2 criaturas parecidas com as que as meninas viram, e uma terceira criatura parecida com as meninas também, porém toda cabeluda, ela era peludona. Era igualzinha da que as meninas viram, mas peludona. Vocês têm conhecimento desse fato? Vocês ficaram sabendo desse caso? Legal, acho que o Pacatini responde essa, porque eu ouvi dizer sim, inclusive dessa terceiro ser que capturaram e que era peluda, mandaram uma carta, né, escrevendo por um militar, escrevendo sobre esse incidente. Acho que o Pacatini pode comentar, é só para eu voltar lá na questão do zoológico. Tem o extra, tá no documentário, a gente entrevistou o Marcos Mina, que foi o próprio veterinário que o Pacatini na época teve lá, né, no Cugular de Andrade, eles entrevistaram todos, então tá lá, só para finalizar essa parte aí dos extras, que está lá sim, a parte do zoológico da Terezinha Kleff. Agora o Pacatini, por favor, aí nos abrilhanta com essa história, né, do Rio dessa caça. Como os senhores estão vendo, né, Marco Aurélio é um grande parceiro, nossa senhora, que alegria tê-lo junto comigo, viu, dentro da pesquisa de Varginha, é uma bênção, ele e o João Marcelo. Então, o que acontece? Os militares, os senhores imaginem, eles estavam lidando com uma situação de segurança nacional. Já era do conhecimento deles que naves vindas de fora do planeta Terra adentraram o nosso planeta. Uma dessas naves foi atingida. Essa nave liberou criaturas. Estas criaturas causaram
causaram a morte do Marco Elixerese por uma infecção generalizada de uma superbactéria que foi potencializada e causaram a morte de animais lá dentro do zoológico, onde eles estiveram também lá dentro do zoológico, conforme Dona Terezinha Klepf testemunhou. Então, os senhores imaginem como eles tinham que agir com assertividade e de tal forma a localizar essas criaturas o mais rápido possível e retirá-las lá do sul de Minas, porque ficou claro que essas criaturas tinham a propriedade de nos matar os animais. Os senhores imaginem, nós que passamos por uma pandemia de Covid há alguns anos atrás, imaginem se naquela época os militares não tivessem agido e essas criaturas tivessem contaminado outras pessoas, levado à morte outros animais, uma verdadeira pandemia. Então eles tinham que agir muito rapidamente e eles tinham um planejamento de guerra, porque esses seres extraterrestres já estavam dentro da cidade, vieram pelo meio rural, entraram por dentro de florestinha, mato alto ali pelo Jardim Andere, o bairro, né? E já estavam lá dentro da cidade esperando o resgate. Nós já temos a informação que o Exército monitorou, porque lá no sul de Minas tem um rio enorme, muito caudaloso, que serve, né, a vários municípios. Como os senhores sabem, em Minas Gerais, a Copasa, ela capta a água nos rios, faz o devido tratamento com cloro, flúor e distribui. Então, para vocês terem uma ideia, os militares, dentro desse relato que eles foram avistados lá próximo do Rio Verde, procede totalmente, porque eu já tenho a informação de que eles estavam, inclusive, não só procurando por outras criaturas, porque lá próximo do Rio Verde, um pouco mais ali para baixo também de Varginha, onde a Copasa capta água para sua estação de tratamento, né? O mato também é muito alto, aquelas captuvas, aquele mato alto. Eles estavam lá em patrulhamento para tentar localizar outras criaturas, inclusive monitorando a água, para ver se não tinham nenhum agente biológico que pudesse contaminar a água e contaminar a população de Varginha. Então, esta informação que chegou até o seu conhecimento, PH, e também do Marco Aurélio, procede totalmente. Os militares estavam fazendo varredura na região como um todo, de forma secreta, para não causar pânico na população, inclusive com a ideia maior de ocultar tudo. Então, eles fizeram um bom trabalho, essa que é a verdade, eles foram muito competentes, mas a ufologia brasileira entrou em campo, né, entendendo que nós temos o direito de saber, e nas investigações nós fomos revelando tudo que foi possível dentro do nosso conhecimento que aconteceu lá no sul de Minas, pertinente ao incidente em Varginha. Agora, ô Pacatini, olha só, o incidente em si, igual a gente falou, o que todo mundo conhece, foi entre o dia 20 e 22. A Dona Terezinha me avista uma criatura no zoológico no dia 21. Em maio, final de abril, começo de maio, esse médico vê essa nave lá. No dia 18 de maio tem esse evento no Rio Doce. Até quando que se estendeu o incidente de Varginha ali, avistamento? Até quando foi isso? Olha, é uma ótima pergunta, como todas as outras. Eu disse isso, inclusive, para o Goulart de Andrade, lá no documentário, quando ele esteve lá conosco, no sul de Minas. Foi o melhor documentário brasileiro que foi feito até hoje no Brasil, é o do Goulart de Andrade. E o documentário do Marcão, que ajudou de todas as formas o James Fox para produzir Moment of Contact, é o melhor documentário internacional. Então, eu comentei isso com o Goulart de Andrade na época. Falei, Goulart, talvez as operações estejam em curso, mas de uma forma tão sigilosa que nós mesmos não estamos sabendo, porque a partir do momento que eu comecei a vir na mídia elucidar o que havia acontecido, trazer nomes de militares, porque eu trouxe vários nomes de militares que participaram das operações, quem comandou, etc., que foram elucidando tudo. O que aconteceu? Os militares, percebendo que tinha uma equipe ufológica que estava ali de forma muito dedicada, levantando as testemunhas e tendo informação, inclusive, de dentro do meio militar, porque seria impossível eu saber tudo o que eu tive a oportunidade de saber se eu não tivesse amigos, pessoas leais que colaboraram comigo. Então, o que os militares fizeram? Eles adotaram, se tudo já era sigiloso, se tudo já estava dentro de um acobertamento, aí eles adotaram uma extrema ação militar dentro das operações. Eles fizeram uma verdadeira caça às bruxas lá dentro da ESA para tentar descobrir quem é que estava passando informação para mim, quem é que estava me ajudando. Inclusive instauraram um inquérito policial militar. Eu fui intimado a depor
fiquei 4 horas prestando depoimento lá dentro da Brigada Militar da ESA, junto com o meu advogado. Então, meus queridos, muito provavelmente as pessoas acham que o incidente em Varginha, ele se concentra basicamente ali entre o dia 20 e o dia 22 de janeiro de 1996. E eu vou dizer para os senhores que não. Ele já vinha acontecendo em dias anteriores, quando o casal Eurico e Oralina avistou a nave, lá na frente da casa deles, como eu expliquei. Antes do casal Eurico e Oralina, a Força Aérea Brasileira já estava alertada do que estava acontecendo. Antes da Força Aérea Brasileira, as forças militares americanas, que interceptaram lá no sistema NORAD de satélites e depois efetivamente interceptaram essas naves. E na sequência, depois do dia 20, 22 de janeiro, com enfraquecimento do Marco Elie Scerezi, a internação dele, e ele veio a falecer, e teve a sequência dos fatos ocorridos dentro do zoológico, a dona Terezinha Klepp, os 4 animais que morreram também por uma gravíssima infecção causada por substância tóxica não identificada. Como o Marco Elie Scerezi, a mesma coisa que aconteceu com ele, aconteceu com os animais. Pois é, substância tóxica não identificada que depois foi identificado, né? O Marcão esteve lá também em contato com o doutor Janine, o patologista, e teve em contato com o doutor Fortunato, que fez a autópsia do Marco Elie Scerezi. O que era, em princípio, uma substância tóxica não identificada, entendida como uma bactéria, até deram o nome dessa bactéria, mas ela estava tão potencializada que eles nunca viram uma coisa daquela em suas carreiras médicas, e eles associam o falecimento do Marco Elie Scerezi à operação militar em que ele estava envolvido quando ele capturou um destes seres extraterrestres, que é justamente a criatura que as 3 meninas haviam avistado, conforme eu expliquei. Então, senhores, o incidente em Varginha, ele vem antes do dia 20 de janeiro, ele vem semanas antes, com todos esses eventos que eu citei, e ele se projeta semanas depois, com os outros eventos, inclusive da dona Terezinha Klepp, dos animais que morreram no zoológico, e os militares lá fazendo varredura às margens do Rio Verde. Tem também um outro para corroborar com a criatura peluda. Temos também o depoimento do senhor Hildo Galdino, que estava um adulto, estava no carro vindo na estrada de Três Corações para Varginha. Como eu expliquei, essa estrada passa lá em cima no passo do casal Eurico e Oralina. Também, posteriormente ao foco principal do dia 20 ao dia 22 de janeiro, Hildo Galdino, um homem adulto, 80 quilos, estava dentro do carro. Passa uma criatura correndo na frente do carro dele, a coisa também de 25, 30 metros, peluda. A criatura ainda olhou para ele, ele identificou os olhos vermelhos, grandes, e eu ainda falei com ele, mas, o Galdino, por que você não parou o carro? Você estava dentro do carro, não precisava desligar o motor, não. Depois que a criatura passou, ela cruzou o asfalto do lado do passo do Eurico e Oralina para o outro lado da estrada e entrou no mato. Eu falei, mas Galdino, você é um homem adulto, depois que você passou por ele, por que você não freou, deixou o carro ligado e pelo menos saiu ali na porta? Eu, Pacatini, não, eu vou dar razão pra ele, porque você tá maluco que eu ia descer do carro, você tá louco, jamais. Mas foi isso que ele disse pra mim, ele falou, mas você leu o meu pensamento, ele falou, Pacatini, você tá maluco? Eu ia descer lá pra encontrar com o diabo? Eu não, eu acelerei e fui embora, mas de jeito nenhum. Então, era uma criatura peluda, foi testemunhada pelo Hildo Galdino, a criatura passou na frente do carro dele, ele tava com farol alto, inclusive, a estrada naquele ponto ali permitia ele estava com o farol alto, ele viu nitidamente 25, 30 metros. A criatura ainda virou o pescoço assim um pouco para olhar para ele. A luz bateu na criatura, era peluda, com aquela cabeça grande, sabe como? Desproporcional, aqueles olhos vermelhos, brilhantes, e entrou para dentro do mato. E ele, com medo de encontrar com o demônio, não parou diz que por dinheiro nenhum ele parava lá para tentar olhar para trás e ver o que era aquilo. Ele, pelo contrário, ele pisou mais fundo no acelerador e foi embora. Entendo. Então, os senhores percebam que a pesquisa de Varginha, ela tem um ponto muito, digamos assim, centralizado entre o dia 20 e o dia 22 de janeiro, mas ela vem acontecendo dias antes deste ponto principal e ela se projeta para vários dias depois, ou seja, havia uma operação lá no sul de Minas de resgate
vários UFOs, vários objetos voadores, naves, foram avistadas na região de Varginha e cidades circunvizinhas, e os próprios militares deram sequência às operações de varredura. Então, os militares agiram de forma muito eficiente, agiram rápido, montaram um planejamento de guerra, tiraram seres extraterrestres vivos de dentro de uma área urbana, fizeram um acobertamento, negaram tudo. Primeiro eles disseram que estava todo mundo equivocado, que era um casal de anões muito feios e deformados, que foi visto lá no hospital regional. Aí, como essa história não colou, porque eu fui a público, desmenti tudo, contei mais uma série de outras informações sobre a pesquisa, dei nome de militar. Passou mais um tempo, num inquérito policial militar que eles realizaram, para dar um fechamento e não tocar mais no assunto, eles alegaram que eu também estava errado, todo mundo estava errado, que na realidade era o Mudinho, um ser humano que tem nada mais, nada menos do que um pequeno retardamento mental, mas ele é um ser humano, com cabeça, orelha, boca, tudo normal, não tem protuberância, nada. Eu encontrei o Mudinho, eu fotografei ele, vim a público, mostrei isso tudo na imprensa também. Então, senhores, o público precisa estar ciente que a ufologia brasileira não considera as forças militares nossos inimigos, mas de jeito nenhum. Nós entendemos que eles fizeram o papel deles, um trabalho muito bem orientado de segurança nacional. Então, nós apenas ficamos em lados opostos. Eles não são nossos inimigos. Nós temos, sim, um reconhecimento pelo trabalho. Agora, imagina, um trabalho lidando com seres extraterrestres que, além de tudo, tem a capacidade de nos matar. Você imagina o pânico generalizado que isso ia causar? Então, eles agiram em silêncio, fizeram um trabalho muito bem planejado e a ufologia brasileira entrou em campo dentro do direito que nós temos de saber quem são essas criaturas que nós efetivamente, e eu estou aqui dizendo para os senhores, nós não estamos sozinhos no universo. Seres extraterrestres estiveram em Varginha, foram capturados vivos e retirados da cidade. Ô Pacatini, olha só, você tá falando aí de envolvimentos militares, que os americanos estavam aqui e tudo mais e tal. Eu não consigo deixar de traçar um paralelo com o caso Roswell. Por quê? Porque foi um dos primeiros eventos grandes ufológicos assim, que a gente tem notícia, com envolvimentos militares, e eu acredito que ali, junto com os outros incidentes na área ali de Trinity, que foi o caso Roswell, San Antônio e o caso de Aztec, foi criado um protocolo de contenção e recolhimento de destroços. No caso Roswell, a nave caiu, foi enviado um militar, ele foi lá, pegou, levou material, foi analisado, voltaram os militares, recolheram tudo, calaram testemunhas, levaram os seres para o hospital, ficaram no hospital, do hospital saíram para uma outra base militar mais preparada. Enfim, em Varginha foi a mesma coisa, foi o mesmo modus operandi. Você acha que esse protocolo que foi criado em Roswell, ele foi utilizado em Varginha pelos americanos que instruíram os brasileiros em como agir? Olha, eu não tenho a menor dúvida, viu? As Forças Armadas Brasileiras trabalham conjuntamente com os militares americanos. Este protocolo ele não é aplicado só no Brasil, é de maneira geral no mundo. Nós temos diversos casos que ocorreram na Europa, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, onde esse mesmo acobertamento ele é dinamicamente empreendido no sentido de se poder obter o maior número de informações possíveis sobre as naves, sobre os seres extraterrestres e criar um banco de dados. E esse banco de dados ser efetivamente estudado por cientistas, militares e, no nosso entendimento, como as Forças Armadas Brasileiras já trabalham conjuntamente com os americanos desde a Segunda Guerra Mundial, já existe uma cooperação militar. Os americanos estão diretamente envolvidos e os brasileiros também, muito bem informados sobre este protocolo, também entenderam. Imagine, né, se a população que não está preparada por princípios religiosos, princípios filosóficos, você imagina se vem alguém a público e diz, olha, fiquem em casa, nós estamos aqui numa operação de captura de seres extraterrestres que tem a propriedade de nos matar, nos infectando com uma bactéria extremamente potencializada que pode matar diversas pessoas. Imagina o pânico generalizado. Então os militares não agem dessa forma. Este protocolo foi adotado lá em Varginha e é adotado de maneira geral em todo o mundo. Os americanos já estão aí há muitos anos implementando este protocolo, como você bem
bem disse, desde antes lá do caso Roswell, em 1947, no pós-guerra. Então, o silêncio foi perpetuado lá em Varginha com grande maestria. Essa é que é a verdade. Se a ufologia brasileira não tivesse entrado na pesquisa como nós entramos, sinceramente, ninguém ia ficar sabendo de nada e muito provavelmente o avistamento que as 3 meninas tiveram ia virar uma piada de zombaria que, inclusive, aconteceu no início. Mas a partir do momento que nós viemos a público e fomos revelando informações, como é que tudo tinha acontecido, as operações militares, dando nomes, datas, horários, equipamentos, etc., até a gozação foi acabando e foi perdendo a graça e a população de Varginha foi caindo na real. Ao ponto de hoje existir em Varginha o maior e mais bem estruturado museu de ufologia de toda a América Latina, que é o Memorial do ET. Então, eu não tenho dúvidas, este protocolo americano foi implementado e foi aplicado lá em Varginha com a aquiescência das Forças Armadas Brasileiras. Hoje nós falamos, porque Varginha tem muita coisa. Todo mundo imagina que Varginha é aquela história ali do dia 22, do dia 20, e tem muita coisa ainda. Então já fiquem sabendo, essa conversa vai continuar na próxima semana. Nós vamos trazer o Pacatini, o Marcão, de novo aqui, para se juntar a mim e ao Jackson, para a gente terminar de tirar algumas dúvidas que ficaram em aberto. Perfeito? Então, Pacatini, muito obrigado. Foi uma honra gigantesca estar com você aqui hoje. E eu queria agora deixar o espaço para você divulgar seu trabalho, onde o pessoal te encontra, o seu livro, onde o pessoal pode comprar. O espaço é seu, fique à vontade. Meus queridos, eu queria agradecer imensamente, estarmos aqui reunidos, trocando essas ideias, essas informações. A pesquisa, ela continua, Nós estamos atentos aí a outras informações que ainda não foi possível divulgar. Nós estamos atentos a obtermos, que nós sabemos que existem fotos e vídeos dessas criaturas. Não estão apenas nas mãos de militares, estão nas mãos de civis também. E nós estamos aí empenhados há muitos anos para que essas pessoas que estão com estas fotos e estes vídeos possam definitivamente nos ceder para que possam ser divulgados. Vocês já estão ouvindo, né? Que daqui a pouquinho, no próximo episódio, já sabe como é que o assunto começa, né? Desculpa te interromper. Pois não. E o meu livro, Incidente em Varginha, o primeiro livro escrito sobre a pesquisa, ele já ficou esgotado. Eu escrevi e publiquei em 1996 e já em 1996 estava totalmente esgotado. Eu ainda não preparei uma segunda edição, estou trabalhando nisso. Muito em breve nós teremos essa segunda edição. Então, por enquanto, ele não está disponível. Mais uma vez, PH, colega Jackson, o nosso grande colega Marcão, todos, muito obrigado. Estamos aqui juntos, reunidos, e estaremos novamente muito em breve, Um abraço a todos vocês. Valeu, eu que agradeço. E Marcão, meu brother, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E a gente vai voltar, eu tenho umas perguntinhas interessantes para te fazer. Pô, cara, eu que agradeço, foi muito bom, é sempre bom ouvir o Pacatini, Parece que dá aquele flashback, aquele lance retrô da época que lembro dele, do Fantástico, Goulart de Andrade e vários outros meios de comunicação aí do qual ele deu, entrevistas. Agradecer ao grande Jackson também, que tem feito um trabalho incrível na ufologia, em questão aí da Noite Oficial dos OVNIs. Agradeço ao Jackson e a todos vocês, foi uma honra, PH, participar mais uma vez aqui do podcast e deixar para os ouvintes, agradecer a paciência de todos. Quem quiser me procurar lá no Instagram é o @lealmarcoaurélio, pode me chamar lá. Um grande abraço a todos, valeu! É isso aí. Lembrando a todo mundo que tudo que a gente citou aqui vai estar na descrição do episódio. Clica lá no mais, vai estar o Instagram do Marcão, os contatos do Pacatini, beleza? E lá no link da descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Se você puder dar uma força pra gente, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, trocar uma ideia, você vai ser super bem-vindo. E lá também tem o Apoia-se do Portal Fenômeno.
Gente, são quase 100 GB de documentação ufológica, pesquisas que estão sendo feitas dia a dia. Ali nunca vai diminuir o volume de coisas, só vai aumentar. Então quem puder dar uma forcinha lá, dá uma moral pra gente lá, pro Jackson. Senhor UFO Jack, qual que é o apoia-se do Portal Fenômeno? apoia.se/fenômeno. É isso aí, também estará na descrição do episódio, tá ok? E lembrando para os nossos apoiadores aí que nós estamos inaugurando o nosso drive com muito material de ufologia lá, revistas, livros, documentários, filmes. Então, quem for apoiador, estiver lá no grupo, vai ter acesso a esse drive que tem muita coisa, beleza? Só tenho de novo a agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. A gente se vê na semana que vem com a continuação desse papo. E o caso Varginha, ele é real, ele aconteceu. Acredite, se quiser.